Olá, saudações a todos, bem-vindos ao canal para mais um vídeo. Hoje, com a ajuda de Leandro Rocha, vamos fazer a análise do primeiro debate para candidatos a prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que aconteceu na Bandeirantes nesta última quinta, 1º de outubro de 2020. Começo perguntando, Leandro, qual o panorama geral que você dá desse debate? Qual a tua opinião sobre o que aconteceu nesta última quinta? Boa noite, Daniel. Saudações a todas, a todos e todes, como diria a candidata Renata Souza, né? Vamos lá, vamos falando sério agora. Sobre esse debate aí, eu acho, primeiramente, tá, o número de candidatos altamente, digamos assim, excessivo, né? Eu não imaginava que realmente a Band fosse fazer um debate com 11 candidatos. Aliás, eu não imaginava que emissora nenhuma iria fazer um troço desse. Ficou um pouco complicado ali de conhecer, até, porque, assim, muitos candidatos ali pouco conhecidos do eleitorado, né? Você vê Fred Luz, Bandeira de Mello. Bandeira de Mello, tudo bem, foi presidente do Flamengo, mas como político, pouca gente ainda conhece, pouca gente sabe que ele é candidato ainda. Você vê Paulo Messina, por exemplo, né? Enfim, Renata Souza. Então, ficou até difícil, eu acho que, para o público assimilar tanta informação, tantos nomes, e cada um deles falou pouco, ficou um debate muito longo para o tempo que cada um pôde falar. Aquele formato também do candidato ter que se levantar aí ao centro, né? Isso tornou um pouco mais demorado também, embora até entendo as limitações aí por causa da pandemia e tal, em relação até a espaço mesmo, mas eu achei que ficou um debate um pouco longo e ficou um pouco difícil para as pessoas, para os telespectadores, para os eleitores poderem assimilar algumas ideias. Mas, de um modo geral, eu acho que quem mais se destacou aí foi, primeiramente, o candidato Luiz Lima, tá? Depois a candidata Marta Rocha, eu acho que também foi bem. E o Eduardo Paes, levando em conta que ele já foi prefeito, que ele naturalmente estaria numa posição de ser atacado, eu acho que ele também se saiu bem ali dentro do que se esperava. Ele conseguiu responder de forma contundente às críticas, às acusações, recebeu um direito de resposta que, sinceramente, eu não entendi até agora. Vários direitos de resposta foram pedidos durante o programa por vários candidatos, a maioria ali sem cabimento algum. Eu acho que um direito de resposta deveria ter sido pedido, não foi quando a candidata Clarissa chamou o Fred Luz de machista, ali eu entendi como uma ofensa pessoal, ali eu acho que caberia sim o direito de resposta, mas acho que ele nem pediu. Mas assim, de modo geral, eu diria que esses três candidatos foram os melhores aí, Marta Rocha, não, Luiz Lima primeiro, Marta Rocha em segundo, e depois o Eduardo Paes. E apesar de ter sido um debate muito grande, né, muito extenso, ficou até, de certa forma, até um pouquinho maçante, na minha opinião. Mas eu acho que isso pode delinear mais ou menos o que vai ser o resto da campanha, a forma como eles se saíram aí, dá para a gente ter uma noção mais ou menos de como cada um fala, né, como cada um vai se comunicar com o público, as estratégias de cada um. Eu acho que isso pode traçar um bom panorama para como a campanha pode, para onde a campanha pode se delinear, assim, né, para o que pode acontecer daqui para frente. Claro, né, muitas surpresas podem acontecer, né, depois do Wilson Witts a gente não duvida de mais nada, mas eu acho que deu, pelo menos para assim, para o eleitor isso ainda não foi tão significativo, mas eu acho que para a gente que analisa, a gente pode ter uma noçãozinha melhor do que esperar daqui para frente, né? Beleza. E se você fizer uma análise assim individual de cada candidato, como você viu cada um no debate? Então, como eu disse, o Eduardo Paes, vamos falar pela ordem mais ou menos das pesquisas. Eduardo Paes veio, eu acho que foi bem, né? Ele respondeu muito bem as críticas, teve umas alfinetadas ali interessantes entre ele e a Marta Rocha, né? Acho que isso aí já está indicando um pouco o tom do que muitos acreditam que pode ser o segundo turno. O Crivella, como atual prefeito, sinceramente eu achei muito mal, tentou jogar muito para um público que é o público que eu acho que ainda está segurando ele minimamente aí nas pesquisas, mas eu acho que não colou, não convenceu. Começou o debate atacando, falando de ideologia de gênero contra a Renata Souza, uma tentativa aí de tentar polarizar a disputa, né? Trazendo um tema que totalmente irrelevante, né? Uma cidade com tantos problemas. A Renata Souza tentou
responder mais ou menos nessa linha. Poxa, o Rio de Janeiro com tantos problemas de saúde, de educação, enfim. E aí você vai tentar trazer esse tema de ideologia de gênero para o debate, completamente sem sentido. Teria mais sentido se fosse um candidato azarão, franco atirador, que está querendo fazer nome para uma outra eleição, não para o cara que é o atual detentor do cargo, né? Então achei o Crivella fraco, achei o Crivella perdido demais. E eu acho que se continuar assim, mesmo que ele continue candidato até o final, ele tá fora do segundo turno, sinceramente. Aí depois nós tivemos uma Benedita que eu achei que veio muito bem, tá? Apesar dela ter uma grande rejeição, a gente já sabe, eu acho difícil o crescimento dessa candidatura até a vitória, mas eu acho que a Benedita, ela passou sentimento de verdade, sabe? Do que ela defende, do que ela acredita. Eu acho que conseguiu demonstrar uma certa preocupação com a cidade, um domínio razoável da realidade que ela está tentando, está se propondo a mudar, né? Quando falou ali da questão do BRT Transbrasil, acho que ali ela foi bem. Depois nós temos aí quem? Bandeira de Melo, vamos dizer. Achei que quis passar uma mensagem de candidato polido, candidato técnico, né, educado e tal. Mas não sei se conseguiu passar aquela coisa de chamar atenção para o eleitor. Talvez seja uma estratégia no primeiro momento de se colocar, de saber que ele está no par, né, que ele está na disputa e tal. Enfim, depois temos aí também quem está na ordem? Fred Luiz. Vamos lá, Fred Luiz também. Pessoal, eu ouvi o pessoal comentando, falando mal do Fred Luiz, que ele era muito fraco e tal. Eu assisti o debate depois aqui pelo YouTube. Na hora, eu vi nos grupos dessa pessoa, algumas pessoas que também analisam, assim, criticando a participação dele, comparando até com o candidato de São Paulo, que seria mais enfático e tal. Eu não vi o debate de São Paulo ainda, mas eu não achei o Fred Luiz também ruim. Eu acho que ele, como eu falei, ele poderia ter pedido direito de resposta naquela fala da Clarice, que eu vou comentar mais abaixo agora aqui. Mas eu achei que o Fred Luiz, ele tentou se colocar aquela coisa, né, do cara que tá fora da política, que é diferente ali de todo mundo e tal. Não sei até que ponto isso vai colar, mas Renata Souza, eu sinceramente, eu esperava mais, tá? Achei ela muito fraca, achei que a própria entonação da fala dela eu não gostei, ficou uma coisa muito teatral, muito como se fosse aquela coisa de político velho, assim, aquele político que quer forçar a barra em umas coisas. Sinceramente, não gostei. Fez as críticas que todo mundo esperaria de uma candidatura do PSOL. Mas para gente que está acostumado com candidatos como Freixo, Tarcísio, né, que falam com mais naturalidade, eu acho que a Renata fugiu um pouco do que a gente estava esperando. Clarissa Garotinho, né, assim, ela fala bem com a entonação assim, igual o resto da família, mas assim, a salada de ideias que ela colocou no debate aí, sinceramente, eu acho que ela foi uma das mais perdidas desse debate aí, porque aí, como eu comentei, tem uma hora que o Fred Luiz estava criticando os candidatos da velha política e tal. Não era nem uma direta para ela, era assim, tava falando de modo geral. Ela foi, na resposta, ela, você é machista, você não me respeita a minha história. Não tinha nada a ver com machismo, não estava nem criticando ela diretamente. Ela veio com essa saída aí que, assim, nada com nada. Ficou parecendo mais daquelas candidatas ultra lacradoras, assim, né, do que uma candidata da família Garotinho, assim. Falou umas coisas assim que não tem relação nenhuma com o histórico político dela e da própria família. E aí não dá para dizer, né, cara? Ela entrou na política trazida pelo pai dela. Defende o pai dela a todo momento. É do mesmo partido. Não sei se o Garotinho tá afiliado a algum partido, mas sempre foi mais ou menos do mesmo partido que ele. Não é como a Luciana Genro e o Tarso Genro, que tem um rompimento político declarado. Não. Ela sempre teve ultra ligada à família, né? Sempre a família e ela foram uma coisa só. Então, ela querer que ela não ser julgada pelo histórico político da família é uma brincadeira, é um absurdo. É ofender a inteligência do eleitor. E,
enfim, nada a ver para mim foi, eu diria que, apesar de ter falado bem, eu diria que foi a pior candidata em termos de ideias aí, ganhando apenas do Crivella, tá? Ganhando apenas do Crivella. Paulo Messina me surpreendeu, tá? Um candidato aí do PMDB, não, digo, como disse o apresentador. Não, digo, MDB. Me surpreendeu ter um partido que está ultra queimado aí, um cara que, pô, teve pulando aí de Eduardo Paes para Crivella, agora veio com essa candidatura própria. Eu não esperava que ele tivesse um desempenho tão bom. Ficou numa troca de figurinhas ali num determinado momento com o Bandeira de Mello, né? Parece que os dois, vamos se ajudar aqui e tal, e os dois tiveram um certo destaque naquela hora. O Messina, ele, assim como o Bandeira também, ele aparentou bastante domínio dos temas que estava querendo descobrir. Se vai fazer, se vai ter vontade política de resolver, é outra história. Mas ele me pareceu bastante preparado. Me pareceu mostrar aí bastante domínio das causas. Depois, digamos aí que depois do Eduardo Paes, digamos que o Messina foi o que se destacou mais nesse debate aí. Digamos que ficou em quarto lugar na minha avaliação. Glória Heloísa também me pareceu um pouco perdida assim com a Renata Souza, igual a Renata Souza, no sentido de que, assim, cada uma na sua área, cada uma para o seu eleitorado, mas, sei lá, me pareceu também excessivamente teatral, com um agravante que a Renata, pelo menos, ainda parecia conhecer um pouquinho mais aquilo que ela estava falando. A Glória Heloísa parece que ela disparou em alguns momentos aí um excesso de clichês, de chavões aí para tentar mostrar algum conhecimento, mas, a meu ver, não convenceu muito, não. Teve uma parte do debate que ela estava falando, entrando num debate ali com a Benedita, e, assim, ali que eu consegui observar um pouco mais, assim, a parte ideológica de cada uma, né? Porque a Benedita, ela começou a bater muito na questão do acolhimento para as famílias que estão na rua e tal, e a Glória Heloísa começou a falar, não, porque tem que gerar emprego. E nessa parte eu acho que a Benedita se saiu melhor, né? Porque eu acho que qualquer pessoa razoável, por mais ideologia que carregue, eu acho que a gente consegue entender que uma pessoa que está totalmente desestruturada, que está na rua, que está, né, morador de rua mesmo assim, ou na miséria completa, a gente tem que pensar primeiro numa política de dar dignidade para essa pessoa, para depois, no sentido assim, de conferir a essa pessoa as coisas mais básicas, né? Comida, a casa, né? O vestuário. Depois a gente vai pensar em recolocá-la no mercado de trabalho. Então, nesse ponto, eu acho que a Benedita foi mais feliz. E não só na minha opinião, acho que na opinião de qualquer um que tivesse assistido. Quem conseguiu prestar um pouquinho mais atenção ali naquela discussão, porque já estava num horário avançado também no debate, né? Quem não dormiu no sofá até esse momento, eu acho que conseguiu entender que a Benedita estava falando uma coisa mais lógica naquele momento ali. A Clarice, num determinado momento, ela falou sobre questão de parceria com a Supervia, que essa seria uma das questões que ela iria tentar ver no governo dela para melhorar o transporte. Mas não explicou em absoluto que tipo de parceria foi essa. Fred Luz, num determinado momento, um debate ali com o Messina, eu achei que ia sair um pouco mais de faísca ali, mas não aconteceu. Mas ele fez uma crítica bastante contundente, aí eu acho bastante acertada, em relação a vereadores que ocupam cargos na prefeitura, porque realmente faz sentido o que ele falou. Pô, se o vereador ele é um fiscal e o prefeito, num determinado momento, chama ele para ocupar um cargo na prefeitura, até que ponto isso não pode ser visto como uma compra, né, do apoio parlamentar? Ele até usou uma palavra dura, não, isso deveria ser crime. Não sei se deveria ser crime, mas, assim, de qualquer forma, é algo bastante antiético, e nesse momento aí eu concordei bastante com o Fred Luz, e o Messina, ele se enquadrava perfeitamente nessa situação, porque já ocupou cargo no Crivella, mas ele tentou, né, foi meio que escorregadio, ele conseguiu se desvencilhar da questão. Não, é porque no meu caso foi diferente, não sei o que e tal. O Crivella atacando o Luiz Lima. Essa parte eu achei
o cúmulo do desespero, né, do sensacionalismo. Ele citar que ele sofreu críticas ali do Fred Luz, mas foram críticas técnicas, não foi críticas pessoais, nada assim. E aí, num determinado momento, ele falou: eu desafio você a gritar Globo lixo. Você acredita, você é o candidato que segue a Globo. Você defende o Bolsonaro, mas segue a Globo. Apelando para aquele bolsonarismo mais doentio, mais rasteiro, né? E depois o Luiz Lima, quando teve um momento de fala, ele falou: olha, eu fui aqui atacado por um candidato que falou que eu tenho ligação com um determinado canal de televisão. Eu não tenho ligação com canal de televisão nenhum, meu compromisso é do diálogo com todos. E aí que eu acho que é o pulo do gato do Luiz Lima, e eu acho que ele vai dar trabalho nessa eleição, sinceramente. Se o panorama continuar o mesmo que nós tivemos nesse debate, eu consigo visualizar nesse momento um segundo turno até mesmo entre Eduardo Paes e Luiz Lima. Eu acho que ele pode começar a crescer em cima dos votos do Crivella e até mesmo disputar uma ida com a Marta Rocha ao segundo turno, porque ele foi muito bem. Ele se colocou bem, se colocou como um candidato de ideias, de propostas. Me surpreendeu, sinceramente. Eu não o conhecia só de nome, na verdade, mas eu esperava alguma coisa mais raivosa, assim, no sentido tipo estilo Rodrigo Amorim ou algo assim, né? Algo que apelasse para aquilo que acabou que o Crivella foi que apelou, falar de ideologia de gênero, de coisa. Não, ele veio como um candidato se mostrando como um candidato centrado, como um candidato preparado. Então, assim, assim, ao fugir desse estereótipo do bolsonarista raivoso, eu acho que ele pode convencer um pouco mais de pessoas assim que até votaram no Bolsonaro, até gostam do Bolsonaro, mas estão, de certa forma, cansadas dessa coisa de ficar o tempo todo de falar de kit gay, essas coisas, dessas besteirinhas, entendeu? Eu acho que pessoas assim que querem ver a cidade realmente progredir, sair dessa situação que está, e querem ver propostas, querem ver ideias, querem ver um pouco mais de diálogo, um pouco menos de brigas. Então, eu acho que focando nesse eleitorado, que eu acredito até que seja a maior parte, eu acho que esse Luiz Lima ele mostrou ali capacidade de aglutinar essas pessoas, né? Fora que o Crivella, que hoje tenta se colocar como candidato do Bolsonaro, ele não é um bolsonarista raiz e tal, e isso foi muito bem explorado pelo Luiz Lima no sentido que ele começou a falar: olha, eu não tenho. Ele foi muito feliz nessa resposta. Ele falou: olha, eu não tenho problema nenhum que você já teve abraçado com Lula, com Dilma, com Sérgio Cabral, com Alckmin, e agora está com o Bolsonaro, que, nas palavras dele, é o melhor presidente que esse país já teve e tal. Mas, assim, eu estou dialogando com todo mundo, assim, como você também já dialogou no passado e tal. Então, assim, mas ele quis se colocar ali como um bolsonarista mais autêntico, coisa que a gente sabe que o Crivella não é. Então, eu acho que esse Luiz Lima, ele talvez seja o que tem o maior... Talvez não, com certeza ele é o que tem o maior potencial de crescimento. A Marta Rocha também pode crescer, está muito mais à frente que ele nas pesquisas, foi bem no debate, né? Mas eu acho que nessa situação como está, Luiz Lima e Marta Rocha são, de longe, aí os dois favoritos. O Fred Luz, outra coisa que eu anotei aqui, foi bem também na resposta ao Bandeira sobre a questão da SEDAI, tá? Mostrou também capacidade técnica ali. Se as pessoas que estão assistindo vão concordar com ele ou não é outra discussão, mas ele mostrou ter preparo ali, né? Foi bastante enfático também nesse tema. O Luiz Lima também, outra coisa que eu anotei aqui, teve um momento que ele falou assim: se visitarmos uma escola por dia, acaba o nosso mandato e não visitamos todos. Na hora eu ri dessa afirmação, mas depois eu fui procurar olhar no site da Secretaria realmente, né? Fiz até uma conta aqui: 365 vezes 4 anos de mandato, né, daria 1.460 dias. E o Rio de Janeiro tem 1.570 escolas na rede municipal. Então, eu achei esse dado muito interessante, uma curiosidade aí que eu mesmo não sabia. Então, achei também que ele foi muito feliz nesse ponto. O Eduardo Paes teve uma hora que a Renata Souza também criticou as delações em que ele está envolvido, né? Ele foi citado e tal, e aí o Eduardo Paes ele respondeu assim: eu acho engraçado, né? Porque quando sai um aliado de vocês, no caso citando o pessoal do PT, envolvido, nem é aliado do pessoal, né? Mas enfim, o pessoal tem aquela simpatia, aquela coisa assim. E aí, quando sai um aliado de vocês implicado em delação premiada, vocês correm para defender, dizer que delação premiada não vale só por si só e tal. Agora, quando é contra mim, vocês batem nesse argumento. Então, assim,
tem que ter o mesmo critério. Acho que ele foi muito feliz nesse ponto aí também. E e o Crivella, meu Deus, essa daí foi demais. Que o único lugar no mundo onde tem um tomógrafo é o Rio de Janeiro. Eu não sei o que ele quis passar com essa. Não sei se foi algum tipo específico de tomógrafo, mas na hora ele não se explicou. Ficou ridícula essa afirmação, sinceramente. Né? Ele não conseguiu se desvencilhar da questão que os tomógrafos foram colocados dentro da Universal, um lugar de baixa acessibilidade para a população, segundo o que a Benedita disse. Né? E a Benedita também bateu muito nessa tecla e tal. Ela foi colocada como uma candidata, entre aspas, de fé, ou seja, evangélica, pelo Crivella no início, mas conseguiu mostrar ali que é evangélica, mas defende o Estado laico. Então, eu acho também que a Benedita foi muito feliz aí nesse debate, pelo menos nesse ponto. Uma coisa muito engraçada do início, né, quando a Clarissa falou sobre o governo do Crivella e tal. Crivella, onde você errou? E o Crivella respondeu: Clarissa, acho que eu errei quando eu escolhi você como minha secretária. Para mim, esse foi o único ponto forte do Crivella no debate inteiro. Essa aí me rendeu algumas boas risadas na hora. Mas então, assim, vou colocar um panorama geral, assim, eu acho que foram bem nessa ordem. Vamos lá. Novamente, Luiz Lima, Marta Rocha, Eduardo Paes. Em quarto ficou a Benedita. A Benedita foi a quarta melhor, depois o Messino. Fred Luz e Bandeira de Mel também conseguiram passar a sua mensagem. Agora, quem eu acho que foi mal foi Clarissa, Glória Heloísa e Renata Souza. Tem mais um que está faltando aí. Quem foi que eu não falei ainda? O próprio Crivella foi mal também, né? E o Crivella, exatamente. Não, o Crivella. Eu acho que o Crivella foi o pior. Tá? O Crivella e a Clarissa foram os dois piores, sinceramente. Mas, assim, o Crivella, pelo fato dele estar defendendo o mandato, a Clarissa, pelo menos, assim, ela falou muita besteira, mas ela foi enfática nas coisas que ela disse. O Crivella, ele ficou rodando, assim, muito nas falas e tal, além de ter falado muita besteira também. Então, para mim, esses daí foram os dois piores. A Glória Heloísa foi fraca também. A Renata Souza esperava mais, né? Mas, para mim, isso aí foi basicamente o panorama. Acho que falei de todo mundo, por enquanto, aqui já, né? Sim, sim. Agora eu vou perguntar o seguinte para encerrar, mas antes eu pedir para que todos curtam o vídeo, se inscrevam no canal, estamos chegando perto dos 1.000 inscritos, bem perto mesmo. E a minha pergunta final é a seguinte: por que faltou no debate? Faltou alguém atacar o Eduardo Paes dizendo isso, atacar o Crivella com aquilo, ou a Marta Rocha, o Fred Luiz, com quem quer que seja? O que faltou? Porque o debate de Salvador faltou muita coisa. Não sei se o pessoal está deixando mais para frente, está tateando primeiro. E o do Rio de Janeiro, faltou algum ataque assim que seria meio óbvio que não aconteceu? Não, por enquanto, eu acho que, assim, um primeiro momento, eu acho que não tem muita coisa. Eu acho que faltou mesmo foi mais tempo para cada um deles falar, né? Com muita gente falando, o negócio ficou perdido, né? Ficou muito disperso assim o assunto. O primeiro bloco, por exemplo, né? Um bloco só de apresentações. Eu nunca tinha visto isso. Geralmente tem um bloco só para considerações finais, mas dessa vez a Band fez diferente. E assim, você colocar um bloco de apresentações com 11 candidatos, assim, ficou uma coisa meio maçante. Um bloco só para falar os candidatos, depois é que começa o debate propriamente, né? Então eu acho que cada um deles falou muito pouco, que é normal, que é esperado num debate com tanta gente, mas eu acho que sei lá, até que ponto por um lado é mais democrático, né? Todos eles têm a opção de falar um pouquinho, mas ao mesmo por outro lado fica um pouco maçante. Eu acho que basicamente o grande problema foi esse. Teve um trecho que eu esqueci de mencionar antes, na outra fala, é o seguinte, muito importante essa questão também. Eduardo Paes e Marta Rocha foram talvez ali os que mais se atacaram, que a gente não esperava que fosse ter essa contundência toda, né? O Crivella ser atacado, o Eduardo Paes ser atacado é natural, mas o Eduardo Paes atacar a Marta Rocha, né? Isso pode indicar também que talvez ele já tenha essa expectativa de ir para o segundo turno contra ela, né? Porque você não vai atacar ferozmente alguém agora que você pode querer o apoio depois no segundo turno. E teve um ponto que o Eduardo. Aí ele foi malandro, foi sacana. Não dizer que ele foi mal, não. Muito pelo contrário, ele usou bem a retórica, a possibilidade de argumentação, mas ele foi sacana
a gente que é do ramo do direito está um pouquinho mais por dentro dessa situação, né? Porque ele falou no momento, você foi delegada, a Marta Rocha estava citando o currículo dela como delegada e tudo mais, e ele falou, você foi delegada e foi na sua atuação à frente da secretaria que o número de estupros mais cresceu no Rio de Janeiro, na gestão da Marta Rocha à frente da secretaria, da chefia da polícia do Rio de Janeiro, o momento onde mais aumentou o número de estupros. E só que, pô, todo mundo, a gente que é da área do direito, a gente sabe, na verdade, que em 2009 houve uma mudança no Código Penal. Nessa época eu era estudante, então eu acompanhei bem essa situação, onde foi o crime de atentado violento ao pudor, ele foi formalmente extinto e a conduta ela foi incorporada ao crime de estupro. Então, o que antes havia a estatística do atentado violento ao pudor, a AVP, e mais a estatística do estupro separado. Naquele ano, de um ano para o outro, a estatística de 2 crimes foi unida num crime só. Então é óbvio, né? Evidente que iria aumentar o número de estupros, mas isso não tem nada a ver com a atuação da Marta Rocha à frente da secretaria. Isso tem a ver com uma peculiaridade do direito penal, né? Assim, óbvio que na resposta a Marta ela não teria tempo para em 30 segundos, né, um minuto, que fosse, mas era muito pouco tempo para ela explicar essa questão, né? Ela tentou, ela explicou assim dentro do razoável e tal, mas ficou aquela coisa que talvez quem não tenha essa capacidade de entendimento maior sobre o direito penal não tenha conseguido pegar muito bem isso aí. É uma explicação mais profunda, você precisa ser mais conhecedor do tema para entender o que ela quis dizer ali. Mas acho que ela também se saiu bem dentro do que ela poderia fazer naquela resposta, né? Enfim, acho que o panorama geral do debate foi esse aí. E, assim, com o tempo que cada um tinha ali para falar, cara, sinceramente, não ficava até difícil ser muito diferente. Aquela coisa, né? Houve uma ordem de sorteio, uma ordem definida por sorteio, onde cada um começava falando. Então, começou, acho que a Marta Rocha, no segundo bloco, não lembro e tal. E aí eles iam escolhendo qual candidato falar. Então, chegava num determinado momento, determinado candidato só poderia necessariamente perguntar a um ou outro, assim, não poderia, às vezes, perguntar para aquele que ele queria perguntar inicialmente, né? E então, assim, não dá para dizer que foi uma fraqueza dos candidatos. Foi mais uma questão do número muito grande de candidatos realmente falando lá. Desde a década de 90, pelo menos que eu acompanho o debate, assim, eu nunca tinha visto um debate com tanto candidato assim de uma vez, sinceramente. Eu lembro que em 98, por exemplo, eu até acreditava que as emissoras não iriam querer fazer debate por conta disso, porque eu lembro que na eleição de 98 não teve debate presidencial, porque também tinha um número parecido aí de candidatos e as emissoras não acharam interessante ter que convidar todos eles, né? Dessa vez, a Band pelo menos convidou. Não sei como vai ser nas outras emissoras. A Globo está dizendo que só vai fazer com no máximo 4, senão não tem debate. A CNN vai ter um debate aí com poucos candidatos, mas no caso dela, as regras não são as mesmas, por ser TV fechada, então ela pode convidar só um número menor mesmo. Mas eu acho que é isso. Vamos continuar acompanhando aí o que vai acontecer na campanha, mas de qualquer forma eu acho que esse debate mostrou mais ou menos qual vai ser a postura de cada um ali, né? Muitos candidatos que a gente não conhecia, nunca tinha visto a cara, e agora a gente viu falando na TV aberta pela primeira vez. Acho que foi legal por isso.